Josué, capítulo 10. Não demorou muito para Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, saber que Josué tinha invadido e destruído Ai e seu rei, sob santa condenação, assim como fizera com Jericó e seu rei. Ele também soube que o povo de Gibeon tinha feito um acordo com Israel e permaneciam vizinhos. O rei de Jerusalém e o seu povo ficaram alarmados, porque Gibeon era uma cidade grande, como qualquer cidade que comportasse um rei, e maior do que Ai. Além disso, todos os seus homens eram guerreiros. Por isso Adoni-Zedeque enviou uma mensagem a Roão, rei de Hebrom, a Pirã, rei de Jarmute, a Jafia, rei de Laques, e a Debir, rei de Eglon. Venham me ajudar a atacar Gibeon, pois eles se uniram a Josué e ao povo de Israel. Os 5 reis amorreus ocidentais, o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laques e o rei de Eglon, juntaram seus exércitos e saíram para atacar Gibeon. Os homens de Gibeon mandaram dizer a Josué, que estava acampado em Gilgal: Não nos abandone agora. Venha depressa, salve-nos, ajude-nos. Os reis amorreus que habitam as montanhas se uniram todos contra nós. Josué partiu de Gilgal com todo o seu exército, todos soldados valentes. O Eterno disse a ele: Não dê chance a eles. Eu já os entreguei em suas mãos. Nenhum deles resistirá a você. Josué marchou de Gilgal durante toda a noite e os apanhou de surpresa. O Eterno os deixou confusos perante Israel, e Israel obteve uma importante vitória em Gibeon. Os israelitas perseguiram os inimigos lá no alto, a caminho de Bet-Horon, até Azeca e Maquedá. Enquanto fugiam de Israel na descida de Bet-Horon para Azeca, o Eterno lançou sobre eles enormes pedras de granizo, e muitos morreram. Na verdade, morreram mais soldados pelo granizo que pela espada dos israelitas. No dia em que o Eterno entregou os amorreus nas mãos de Israel, Josué clamou a Deus diante de todo Israel: Sol, fique parado sobre Gibeon. Lua, descanse sobre o vale de Aijalon. O sol parou, a lua ficou imóvel até que ele derrotasse os inimigos. Essa é uma citação do livro de Jazar. O sol parou no meio do céu e permaneceu ali o dia inteiro. Nunca houve um dia como aquele, nem antes nem depois. O Eterno cumprindo uma ordem humana. De fato, o Eterno lutou a favor de Israel. Depois disso, Josué voltou com todo Israel para o acampamento de Gilgal. Nesse meio tempo, os 5 reis se refugiaram numa caverna e alguém deu a informação a Josué: Os 5 reis foram encontrados escondidos na caverna de Maquedá. Josué ordenou: Ponham grandes pedras à entrada da caverna e deixem alguns guardas ali. Mas não se detenham ali. Continuem a perseguir os inimigos. Ataquem os que ficarem para trás. Não deixem que voltem para as suas cidades. O Eterno já os entregou a vocês. Josué e o povo de Israel exterminaram os exércitos inimigos. Apenas uns poucos soldados conseguiram escapar para as cidades fortificadas. O exército inteiro de Israel voltou em paz para o acampamento em Maquedá, onde Josué estava. A partir daquele dia, ninguém mais ousou ameaçar os israelitas. Por fim, Josué ordenou: Abram a entrada da caverna e tragam a mim aqueles 5 reis. A ordem foi obedecida, e os 5 reis foram trazidos da caverna: o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laques e o rei de Eglon. Quando todos os 5 estavam diante de Josué, ele convocou o exército e ordenou aos comandantes que estavam com ele: Venham aqui, pisem no pescoço destes reis. Eles puseram o pé sobre o pescoço dos reis. Josué disse àqueles soldados: Não tenham medo, não se acanhem. Sejam fortes, sejam confiantes.
Isto é o que o Eterno fará a todos os inimigos quando vocês os atacarem. Os 5 reis foram executados por Josué. Ele os pendurou em 5 árvores, nas quais os corpos ficaram até a tarde. Ao pôr do sol, Josué mandou que fossem retirados. Os homens tiraram os corpos das árvores, jogaram-nos na caverna na qual tinham se escondido e puseram grandes pedras à entrada. Eles estão sepultados lá até hoje. Naquele mesmo dia, Josué conquistou Maquedá. Foi um verdadeiro massacre, e o rei deles também foi morto. Ali também foi decretada a santa condenação. Não foi deixado um único sobrevivente. O rei de Maquedá teve o mesmo tratamento que o rei de Jericó. Josué e todo Israel partiram de Maquedá. Foram para Líbina e a atacaram. O Eterno entregou Líbina nas mãos de Israel. Eles conquistaram a cidade, capturaram o rei e exterminaram a população. Também ali não houve sobreviventes. O rei de Líbina recebeu o mesmo tratamento que o rei de Jericó. Josué e todo Israel continuaram sua jornada. De Líbina foram para Laquis. Ele armou o acampamento perto da cidade e a atacou. O Eterno entregou Laquis nas mãos de Israel. Ela foi conquistada em 2 dias, e todos os seus habitantes foram mortos. Ali e em Líbina também foi decretada santa condenação. Horão, rei de Gézer, chegou para ajudar Laquis. Josué atacou o exército dele. Ali também não foi deixado um único sobrevivente. Josué e todo Israel prosseguiram de Laquis para Eglon. Eles armaram um acampamento e atacaram a cidade. Ela foi conquistada e todos os seus habitantes foram mortos. A exemplo de Laquis, ali também foi decretada a santa condenação. Josué e todo Israel subiram de Eglon para Hebrom. Eles a atacaram e a conquistaram. O rei, suas cidades e todos os seus habitantes foram destruídos. Não houve sobreviventes como em Eglon, e contra essa cidade e seus habitantes também foi decretada a santa condenação. Em seguida, Josué e todo Israel atacaram Debir. Eles conquistaram a cidade, o rei e suas vilas, e mataram todos os seus habitantes. Contra essa cidade e seus habitantes também foi decretada a santa condenação. Não deixaram nenhum sobrevivente. Debir e o seu rei tiveram o mesmo tratamento que Hebrom e o seu rei, e Líbina e o seu rei. Josué conquistou toda a terra e os seus reis, montanhas, deserto, planícies e as vertentes. Não deixou sobreviventes. Ele executou a santa condenação contra tudo que respirava, conforme o Eterno, o Deus de Israel, tinha ordenado. Josué conquistou a terra de Cades-Barneia a Gaza, e desde toda a região de Gósen até Gibeon. Josué derrotou todos esses reis e se apossou das terras deles numa única campanha, porque o Eterno lutava por Israel. Depois disso, Josué e todo Israel voltaram para o acampamento em Gilgal. Josué, capítulo 11. Quando Jabim, rei de Hazor, soube de todas essas coisas, enviou mensagem a Jobabe, rei de Madom, ao rei de Simron, ao rei de Aczaf, a todos os reis que habitavam nas montanhas do norte, aos reis no vale ao sul de Quinerete, aos reis das campinas a oeste em Nafote Dor, aos cananeus do leste e do oeste, aos amorreus, aos hititas, aos ferezeus e aos jebuseus que viviam nas montanhas e aos heveus ao pé do Hermon, na região de Mispá. Eles saíram com todas as suas tropas unidas, avançando como uma massa compacta, um exército enorme, tão numeroso quanto a areia da praia, sem contar os cavalos e carros. Todos esses reis se encontraram e acamparam perto das águas de Merom, prontos para atacar Israel. O Eterno disse a Josué: Não tenha medo deles.
Amanhã, a esta hora, eu os entregarei a Israel todos mortos. Você cortará os tendões dos cavalos deles e incendiará todos os seus carros. Josué e o seu exército os surpreenderam, atacando-os nas proximidades das águas de Merom. O Eterno os entregou a Israel, que os feriu e perseguiu até a grande Sidom, até Misrefote-Maim e até o vale de Mispá, a leste. Não houve sobreviventes. Josué os tratou conforme as instruções do Eterno. Cortou o tendão dos cavalos e queimou os carros de guerra. Em seguida, Josué conquistou Hazor, matando seu rei. Até então, Hazor era a capital de todos esses reinos. Eles mataram todos os seus habitantes, executando a santa condenação. Não restou um fôlego de vida em parte alguma da cidade, que também foi incendiada. Josué conquistou e massacrou todas as cidades reais e seus reis, executando a santa condenação ordenada por Moisés, servo do Eterno. Mas Israel não queimou as cidades construídas sobre as colinas, com exceção de Hazor, que ele incendiou. O povo de Israel apropriou-se dos objetos de valor que havia nelas e também do gado. Mas o povo foi exterminado. Não restou um único ser humano nessas cidades. O Eterno deu ordens ao seu servo Moisés, que as transmitiu a Josué, e Josué obedeceu. Ele não deixou de cumprir uma única ordem dada pelo Eterno a Moisés. Josué conquistou toda a terra, as montanhas, o deserto sul, toda a terra de Gósen, as planícies, o vale, Arabá, e as montanhas de Israel e suas planícies, desde o monte Halaque, que se eleva na direção de Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, ao pé do monte Hermon. Ele capturou seus reis e os matou. A luta de Josué contra esses reis durou muito tempo. Nenhuma cidade fez acordo de paz com o povo de Israel, à exceção dos heveus de Gibeon. Israel lutou e conquistou as demais cidades. Foi plano do Eterno que esses povos resistissem obstinadamente aos israelitas, para que assim fossem impiedosamente submetidos à santa condenação. Desse modo o Eterno pôde destruí-los, conforme ordenara a Moisés. Na mesma época, Josué também se dispôs a exterminar os Enaquins dos montes de Hebrom, de Debir, de Anabe, das montanhas de Judá e das montanhas de Israel. Josué executou a santa condenação contra eles e as suas cidades. Não restou nenhum Enaquim na terra do povo de Israel, exceto em Gaza, Gate e Asdod. Ali era possível encontrar alguns. Josué ocupou toda a região. Ele cumpriu tudo o que o Eterno ordenou a Moisés. Depois dividiu a terra para Israel, de acordo com a herança de cada tribo. Então Israel descansou da guerra. Josué, capítulo 12. Estes são os reis que o povo de Israel derrotou e cuja terra conquistou a leste do Jordão, desde o ribeiro do Arnon até o monte Hermon, abrangendo toda a região leste do vale da Arabá. Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom. Seu domínio se estendia desde Aroer, à margem do ribeiro de Arnon, do meio do ribeiro, abrangendo metade de Gileade até o rio Jaboque, na fronteira com o território dos amonitas. Seu domínio se estendia na direção leste do vale da Arabá, desde o mar de Quinerete, desde o mar da Arabá, o mar salgado, na direção leste, até Bet-Gesimote, e na direção sul, até as encostas do Pisga. Og, rei de Bazã, um dos últimos refaíns a reinar em Astarote e Edrei. Seu domínio se estendia desde o monte Hermon e de Salcá, passando por Bazã, até a fronteira do povo de Jesur e Maaca, a outra metade de Gileade, e até a fronteira de Seom, rei de Esbom. Moisés, servo do Eterno, e o povo de Israel os derrotaram,
E Moisés deu essas terras por herança aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés. E estes são os reis que Josué e o povo de Israel derrotaram na terra a oeste do Jordão, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, ao sul do monte Halaque, que se eleva em direção a Seir. Josué deu essa terra por herança às tribos de Israel, repartindo as regiões montanhosas, as planícies ocidentais, o vale da Arabá, as encostas das montanhas, o deserto e o Neguebe, terras antes habitadas pelos hititas, amorreus, cananeus, ferezeus, heveus e jebuseus. Estes foram os reis: o rei de Jericó, o rei de Ai, próxima de Betel, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laques, o rei de Eglon, o rei de Gézer, o rei de Debir, o rei de Géder, o rei de Ormá, o rei de Arade, o rei de Libna, o rei de Adulão, o rei de Maquedá, o rei de Betel, o rei de Tapua, o rei de Éfer, o rei de Afeque, o rei de Lazaron, o rei de Madom, o rei de Hazor, o rei de Sinrom-Merom, o rei de Aczaf, o rei de Taanaque, o rei de Megido, o rei de Quedes, o rei de Joqueneão no Carmelo, o rei de Dor em Nafote-Dor, o rei de Goim de Gilgal, o rei de Tisra. 31 reis ao todo.